Start aí, E aí, Gabi, conta um pouquinho pra gente como que foi sua trajetória no ensino médio, como que surgiu a psicologia pra você. Você acordou um dia e falou assim, você é psicóloga. Como que foi? Pareceu. Bom, na verdade, a psicologia não surgiu, tipo assim, você é psicóloga. A psicologia me encontrou. No início do ensino, assim, acho que nos 2 primeiros anos do ensino médio, eu queria ser arquiteta. Então, Legal. nada a ver, né? E eu queria muito ser arquiteta, e era o meu objetivo, né? Na escola em que eu estudava, eu ia nas aulas de reforço de matemática, assim, pra ser arquiteta, pra entender o que eu teria que fazer. Só que chegou um ponto da escola que eu falei, parece que isso não faz sentido pra mim, né? Parece que isso não é muito sobre mim. E aí eu comecei a pesquisar mais algumas outras profissões e a psicologia me encontrou, né? Então eu digo que assim, eu iniciei na faculdade de psicologia meio assim, sem ter ideia daquilo que eu realmente queria fazer. Eu sabia que eu queria ser psicóloga, mas na verdade quando você vai entrar na faculdade de psicologia, você imagina uma psicóloga hospitalar, uma psicóloga clínica, mas você não sabe o quão grande a psicologia é, né? Então, eu falo que a psicologia, ela, no momento em que eu entrei, eu era uma pessoa, quando eu saí, eu era totalmente diferente. Dá pra ver até em fotos, assim, sabe? Mas a psicologia, ela me encontrou de uma forma muito incrível, né? Então, quando me perguntaram, por exemplo, por que você tá aqui? Eu não sabia responder exatamente por que eu tava lá, né? Não sei, só sinto que tá certo eu tô aqui. Gente, não façam pergunta difícil, me deixa estar aqui. Exato, não era porque somente eu queria ajudar as pessoas, né? E aí é um negócio assim que eu sempre falo, né? E tem uma teoria na psicologia que fala sobre isso, né? Uma teoria da criança interior. Existe uma criança dentro da gente que nos guia, né? Uma criança que vai nos guiar nos nossos momentos. Então, quem nós somos hoje é devido à criança que a gente foi, no adolescente que a gente foi. E a minha criança gostava muito de histórias, né? Eu escrevia histórias quando eu era adolescente, Caramba, sabe? que Publicava, Olha, a Nossa. segunda psicóloga que escreve, gente. Caramba, eu acho que... E a psicologia é sobre histórias, né? Querendo ou não, não somente sobre isso. E aí eu escrevia isso e, de repente, durante o curso, eu comecei a perceber realmente o motivo de eu estar ali, né? Não era somente para ajudar as pessoas, era muito mais do que aquilo. Era para acolher histórias, ouvir histórias, transformar a vida das pessoas da forma que eu poderia, né? Não é porque ser psicóloga, não é, as pessoas, né, acreditam que ser psicóloga, você vai lá na psicoterapia, a psicóloga vai falar para você o que você vai fazer. Vai resolver todos os seus problemas. Tá, Gabi? Vai ouvir as verdades, vai tomar uns Arruma pra tapas. mim. É isso, pronto, vai lá e resolve. Não é assim que funciona. Ser psicóloga, eu sempre falo, né? Quando eu estava em psicoterapia, a minha psicóloga falava, e enquanto eu estava na faculdade, né? Toda psicóloga precisa estar em psicoterapia, assim, é essencial. Pra gente cuidar da mente de alguém, a gente precisa também estar sendo cuidado. E aí, minha psicóloga falava, basicamente você mora numa ilha, né? Então, tudo que acontece internamente em você é basicamente como se você estivesse numa ilha muito grande. Vamos imaginar que essa caneca é você e a ilha é essa mesa. Então, basicamente, você sabe o que está acontecendo aqui, mas em todo o resto você não sabe, né? Então, qual é o meu objetivo? Olhar de cima. Nossa. Tem uma visão Caramba. fora da situação, né? Exato. E aí, não é como se eu fosse dizer pra você, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas é como se eu fosse te auxiliar nesse caminho por essa ilha, basicamente. Ou então, vamos pensar em um labirinto, né? Tá uma bagunça, tudo mais. E aí, geralmente, são os momentos, assim, que tá tudo muito desorganizado. A gente chama de desorganização, né? Então, como se eu estivesse olhando... Se estivesse num drone ou um helicóptero olhando pra você de cima. E aí, quando eu percebo que existe alguma situação, né, em que eu posso te auxiliar, então eu posso te ajudar nesse caminho. Não vou te dar o caminho, mas eu te auxilio nesse caminho para tornar esse caminho mais leve. Ou para transformar esse caminho, né? Nossa, Caramba, que é uma demais. explicação Nossa. bem profunda. A gente fica assim. realmente, do que é. Se a câmera tivesse minha hora que ela tava falando, ia ver coisa. Tipo, nossa. Caramba, nossa. Mas assim, e no decorrer da faculdade, não é a primeira pessoa, né, Rafa? Inclusive você, né? Falou bastante sobre isso, que você não tinha certeza, né? Você foi se descobrindo, né? Exato, eu imaginava que eu queria alguma coisa na área da saúde, realmente, pela aquela sensação de poder cuidar das pessoas, né? Ajudar de alguma forma, mas foi no decorrer da faculdade que eu me descobri também.
Eu fui pra administração. Que também é uma transformação de alguma forma. Sim, exatamente. Né? É você gerir outras empresas, é você estar à frente, né? De certa forma, tá ajudando as pessoas do mesmo jeito, né? Com certeza. Com certeza. Mas a psicologia, ela muda todos os alunos que entram assim, a gente entra de uma forma, sai de outra, e de forma positiva, né? Existe um período na psicologia em que a gente fala que, assim, tem aulas específicas que servem como desconstrução, né? Porque quando a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de um ser humano que tem os mesmos valores que eu, as mesmas crenças que eu. Não, né? Existem diversas pessoas de diversas formas, com diversos valores e diversas crenças. E durante o curso de psicologia, a gente vai procurar entender todas essas crenças. Porque a psicologia, acima de tudo, para quem está atendendo, a gente tem muito respeito pelas pessoas. Independente do que elas trazem pra gente, existe um respeito muito grande. Então, assim, a gente fala, né? A psicóloga é neutra. Mas ela é neutra no sentido de que eu te entendo e te respeito. Né? Eu te entendo e respeito aquilo que você está me trazendo. As escolhas que você tem feito fazem parte do seu desenvolvimento. E isso, assim, é lindo de ver na psicologia. Nossa, demais. Porque é realmente uma profissão que você tem que estar livre de qualquer preconceito para qualquer coisa, né? Porque você tem que ver, foi como você falou, de cima ali. E eu, na faculdade, eu fiz uma matéria, acho que um semestre de psicologia que a gente tinha aplicado para clínica. Tipo, só naquela eu falei, gente, como é maravilhoso. É, tipo, é transformador, que você consegue... Eu tive a oportunidade de ter aula com um professor que era formado em psicologia e tudo mais. Então, tipo, é transformador, que você começa a tentar se desmistificar de algumas coisas que ficam impregnadas na gente, né? Pra entender o outro. Exato. E, na verdade, é exatamente para isso, né? É a gente desconstruir aquilo que a gente tem que é tão rígido e reconstruir isso aqui de outra forma. Reconstruir com a noção e a consciência de que outras pessoas têm outras visões, né? E isso é totalmente sobre elas. E isso é totalmente a vida que elas construíram até aqui e que elas vão construir daqui para frente. Então, assim, é um curso que transforma, né? É uma profissão que transforma. Eu também tive essa oportunidade. Na administração, a gente tem uma matéria de psicologia. Tive o privilégio de ter uma professora, assim, excepcional. Ela era incrível. Né, meu Deus do céu, ela é incrível. Ela encontra-se aqui ainda. Ela é incrível. E eu tive dois períodos. Teve Psicologia 1 e Psicologia 2. Claro que voltado no direcionamento do curso, né? Então, a gestão de pessoas, que hoje... Você trabalhar com pessoas, você gerir pessoas, você precisa conhecer um pouco do que elas podem sentir. Sim. Não no sentido do sentimento físico, mas dentro de uma empresa, dentro do setor, dentro de uma grande produção, o que pode ocasionar a instabilidade daquele colaborador, né? Exato. Você tem que entender no sentido do sentimento dele, é de que, será que a produtividade dele não está ruim? Não porque ele é um mau funcionário, porque ele não trabalha bem, que ele não tem... Não, é porque muitas das vezes tem algo nele que não está se adaptando com aquilo. Então, é você olhar a visão de um gestor, né, de um administrador, é você conseguir entender de forma macro por que ele está improdutivo. E é onde entra a psicologia, que é onde você se pôr no lugar, entender e chamar para conversar. Hoje, as grandes empresas estão aderindo à psicologia dentro da empresa. A psicologia organizacional, né? Exatamente. Você ter ela ali, por quê? Porque precisa. O colaborador numa grande empresa, ele precisa entender que ele é preciso ali, e que ele é saudável e que a empresa se preocupa com ele. E nem todas as empresas têm isso. Por isso que eu sou apaixonado pela psicologia. A psicologia organizacional era uma área que eu ia atuar, né? Que eu gostaria muito de atuar. E foi interessante durante a faculdade. Porque eu iniciei a faculdade falando que eu seria hospitalar. Que é o sonho, assim, eu acho que grande parte dos alunos de psicologia querem ser hospitalar. Só que o que acontece? Aí eu tive uma professora... Regina, o nome dela. Regina. E ela é surreal. Ela é uma psicóloga organizacional incrível. Assim, ela traz uma inspiração que você olha e fala, não, eu vou sair daqui psicóloga organizacional. Eu vou fazer como ela. Né? E ela é uma grande inspiração. A gente tá... Meus professores assistindo, gente. Eu ainda eu tô aqui. Uma grande inspiração. Né? E uma vez eu cheguei a chorar para ela durante a faculdade e eu fiz vários cursos da organizacional. Só que o que acontece? Eu tentava entrar na área organizacional, e eu não conseguia, como estagiária. E eu estava em terapia na época e era um dos meus grandes, assim, motivos de estar lá, assim, tava me deixando muito ansiosa, né? Tava me trazendo uma ansiedade que era, assim, tava sendo fora do comum já.
E foi interessante que a gente começou a perceber que a organizacional era algo que eu estava insistindo, mas não era realmente o que eu queria. Então, a psicoterapia é pra isso. Se forçando, né, a engolir uma coisa que talvez não fosse sua. Exato, era algo que estava me tirando a minha paz. Eu sempre falo, assim, quando te traz paz, você começa a repensar. Quando te traz paz, não. Quando te tira a paz, você começa a repensar, né? E aí... é engraçado, né? Minha psicóloga aqui, se estiver assistindo isso. Mas... É muito engraçado pensar que psicólogo também tem psicólogo. Exato. Mas é super igual normal. Pensar assim, que dentista tem dentista. Mas tem. Eu imaginava que o dentista podia arrancar o próprio dente. Fazer a própria obturação. Não tem como. Então, psicólogo tem seu próprio psicólogo, né? É importante que a gente esteja sempre em processo de psicoterapia. E para além de psicólogo, também tem um supervisor atrás de mim. Uma supervisora, incrível também. A gente tem... nós precisamos, então, cuidar da nossa saúde mental, com toda certeza. Se eu estou ali falando para as pessoas sobre o cuidado com a saúde mental, eu também preciso estar em cuidado, né? E aí também temos uma supervisora. Então, a minha psicóloga chegou a um ponto que ela é sempre muito direta, ela falou assim para mim, você tem certeza que é organizacional? E eu tava em um momento de uma ansiedade tão grande e de a gente chama de cristalização de ideia, né? Então, eu tava numa cristalização dessa ideia tão grande que eu saí brava de lá. Quem é ela para dizer que não? Tô aqui no ano de terapia, como assim? Eu não sou... Como assim? Não entendi. E ela só tinha me jogado um questionamento, sabe? Então, se esse questionamento mexeu comigo, alguma coisa tinha. Eu fiquei uns 3 dias matutando aquilo. E eu matutava aquilo na minha cabeça e falava, não, eu vou ser organizacional, sim. E imagina, não, vou ser organizacional. Inclusive, poderia ser ainda, né? É uma área que eu amo. Só que, e é engraçado que eu sou clínica, né? E eu falava assim pra ela, eu não vou ser clínica. Imagina. Não, eu acho que a clínica não é pra mim. E aí, é interessante que eu falei pra vocês, o meu propósito, quando eu comecei a perceber o meu propósito como psicóloga, ele se tratava de histórias, tratava de acolhimento, né? Uma vez me perguntaram, né? Você como psicóloga, qual palavra te define? E a gente poderia falar escuta, a gente poderia falar observação, mas a minha palavra era acolhimento. E a clínica, eu garantiria isso, né? Na organização também, com certeza, só que diretamente na clínica. Então, foi um processo, assim, de formiguinha, né? E toda a psicoterapia é um processo de formiguinha, mas foi um processo de formiguinha, eu perceber que não, o meu propósito como pessoa, o que me traz realmente sentido, e eu acho que eu vou falar bastante sobre sentido aqui, porque é a minha abordagem, mas o que me traz realmente sentido para a vida como transformação profissional era a clínica. E eu fui perceber isso no estágio, assim, enquanto eu estava em clínica, né, ali sendo uma psicóloga clínica estagiária, fui perceber. Né, eu tive uma super experiência, assim, no estágio da clínica. E quando eu tive a escolha de você vai para organizacional ou você vai para clínica? Porque a minha faculdade, ela tem, assim, no último semestre, você poderia escolher uma ênfase em clínica ampliada. Então, você trabalharia somente com a clínica, né, com grupos, ou então na psicoterapia individual, ou você vai para institucional. Que aí teria as organizações, escolas, instituições, enfim. Eu escolhi a clínica. E fiquei. Caramba, foi o contrário. A professora da organizacional olhando, gente, eu quase consegui. Ela quase veio pro nosso lado. Mas eu acho que ela sabia também sobre essa questão, sabe? Ela sabia, assim, acredito eu. Ela tem um olhar tão humano, assim, e tão próximo de todos os alunos. Imagina, eu era representante de sala também. Eu fiz tudo na faculdade. Gente, vocês perguntarem pra minha coordenadora, e ela foi minha supervisora também, eu fiz tudo. Eu fui monitora, fui representante de sala. Aproveitou bem a faculdade, né? O que precisa Escrevi também. um artigo científico, fiz de tudo, assim. E aí, aproveitei super a faculdade. E... Esqueci o que eu tava falando. A gente tava falando quando você escolheu clínica e não isso. Organizacional. Ela basicamente sabia, acredito, eu tava falando, né, que ela sabia. Eu acredito que sim, sabe? Porque ela tinha esse olhar. Tinha mais ou menos, acho que se formaram ali na minha turma umas 70 pessoas. Caramba. Uma turma grande. É uma turma super grande, né? Pra uma turma que, assim, geralmente a gente começa com 70 pessoas e termina com 20. Exato. Exato, bem por aí. É sempre assim. É sempre assim, mas a gente terminou ali com 70 pessoas. E ela tinha olhar humano pra todos. Caramba. Todos, assim. Ela conversava com todos, ela conseguia tocar todos de uma forma incrível, sabe? Foi muito legal.